Olá, mais jovens investidores de todas as idades, vamos que vamos. Índice Bovespa se encaminhando para fechar com mais de 1% de alta na região dos 170.300. Lá fora, mercado bem otimista, com índices Dow Jones e S&P 500 com altas maiores de 1,3%. E hoje, meus amigos, saiu o relatório atualizado em relação a São Martin. O Itaú vê fim de assimetria positiva e rebaixa as ações da São Martinho para neutro. Com isso, as ações caíram. O rebaixamento incorpora uma visão mais conservadora para os preços do açúcar e etanol. Hoje, nas maiores quedas do dia, nós tivemos várias ações, vários ativos, mais, como é que eu posso dizer assim, especulativos. Os três maiores ativos na queda, Sansui e Viver Incorporadora, quedas que chegaram aqui a 15%. Depois tivemos GFEM 3, até de 3, até de 3, essas 5 aqui são ações bem especulativas. As ações com a liquidez um pouquinho maior, PCAR 3 foi a que caiu mais, que era de 6%. Na alta, maiores altas do dia, ações nos centavos, aí já não conta muito, né? Mas TOC 3, Sequoia 3 e BRKM 6, três maiores altas do dia. Gafisa subindo 9%, DOTS 3, 8,7%, Petro Recôncavo, na minha opinião, foi o destaque positivo de hoje, e Basa 3, que anunciou dividendos um dia desses, alta de 5%. Então, o ativo, ele está subindo mesmo passando a Datacom. Investe aí em Basa 3 ou em algum desses bancos com uma liquidez menor, lá em alta, ó. A Isen, que deu aquela subidinha de 25% em um dia só e depois devolveu no mesmo dia, hoje está aqui no 0 a 0, mesma região de preço que está operando nos últimos dias. Então vamos olhar agora as principais informações desse rebaixamento da São Martinho por parte do Itaú. O Itaú rebaixou a recomendação de compra para a neutra, passando o preço-alvo de R$ 31 para R$ 21 por ação no final de 2027. Isso dá um potencial de valorização para as ações da São Martinho, apesar de terem sido reduzidas para neutra. Atualmente o preço está aqui R$ 16, vamos arredondar, R$ 16. 16 para os 21, 16 para R$ 21, mais ou menos 30% de potencial de alta. E quando vamos pegar por região de preço, o que é que nós vamos observar aqui? R$ 21 é justamente o topo que SMTO3 está batendo desde o ano de 2025. Aqui foi o toque na primeira metade de 2025 e o toque na primeira metade de 2026. Após bater no R$ 21, o que o preço de São Martinho vem fazendo? Cai e tem uma grande região de defesa dos comprados aqui nos R$ 13. Inclusive, é de onde o preço veio no final de 2025 e início de 2026, até bater aqui novamente nos R$ 21 no mês de abril. E agora o preço está recuando e nos próximos dias pode tocar aqui nessa grande região de suporte. Em relação à análise da São Martinho, de acordo com o Itaú, o corte incorpora uma visão mais conservadora para os preços de açúcar e etanol, que apesar de não apresentar a recuperação esperada após o agravamento da crise no Oriente Médio, deve ficar aqui com preços mais baixos por mais tempo. Na avaliação do Itaú, as ações do setor já precificaram parte do potencial benefício desse cenário, mas a ausência de potencializadores concretos pode pressionar as expectativas de lucro no curto prazo e afetar o sentimento dos investidores. Outra cautela que devemos ter é devido ao real mais forte e tende a pressionar as receitas da companhia, além do novo ciclo de investimentos de etanol de milho, que pode pesar sobre a percepção do mercado até que a nova planta esteja em plena operação. No último resultado, São Martinho permaneceu como uma empresa lucrativa. O lucro ele subiu 64% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo quase 173 milhões de reais. Mesmo assim, o cenário segue desafiador devido à baixa dos preços de cotações do açúcar e etanol. O etanol deu até uma recuperada em relação ao que já operou no passado, mas o açúcar não. O açúcar está em patamares bem mais baixos do que chegou a atingir alguns anos atrás. Não é à toa que as ações da São Martinho caem aproximadamente 20% nos últimos 12 meses. Dividend yield da companhia está muito baixo, na região dos
3%. E como vimos, regiões de preços importantes, máxima dos últimos 12 meses nos R$21 e mínima nos R$13. Ou seja, estamos, se traçarmos a metade, né, entre 13 e 21, estamos na parte de baixo da metade do preço cotado ao longo desse período, a média de máxima e de mínima. Por indicadores, temos um PL pouco maior de 6 vezes e SMTO3 é negociado abaixo do seu valor patrimonial, 0,7. Quando pegamos o desempenho dos últimos anos, São Martinho não vem performando muito bem. Em 2026 ainda acumula uma alta de mais ou menos 10%. Em 2025 fechou com uma queda de 33%, 24 queda de 17%, 23 alta de 14%, 22 queda de 20% e 21 queda de 34%. Mas isso é para quem está segurando. Como nós vimos aqui no gráfico, tem zonas de preços bem importantes. Temos essa região intermediária, zona dos R$17. No dia em que eu gravo, o preço está levemente abaixo. Na zona dos 17 entra defesa compradora. E na parte de baixo, zona mais importante, é nos R$13, né? Ou seja, quem está comprando São Martinho aqui abaixo dos R$17 nos últimos semestres, nos últimos trimestres, está fazendo uma boa compra. Vamos ver se isso vai ser mantido aí nos próximos capítulos. E quando vamos pegar indicadores importantes, o que é que nós vamos observar? São Martinho, apesar dos preços pressionados, tem conseguido manter um crescimento consistente nos seus ativos. Sua dívida líquida aumentou um pouquinho, mas está aqui plenamente controlada. A alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA tranquila. Patrimônio líquido subindo. Diferença entre ativos e passivos aumentando mais os ativos do que os passivos. Ou seja, é uma empresa que mesmo no cenário mais conturbado, ela vem conseguindo manter um bom equilíbrio econômico financeiro. Receita líquida da São Martinho, apesar de trimestres mais fortes, como o último trimestre foi um trimestre de receita forte, ele só não foi mais forte do que o primeiro de 2024. Nos últimos anos, esse último trimestre, foi a receita mais forte trimestral desde o início de 2024. Mas antes, em média, a receita está estagnada desde 2023, o que não é mal. Lembrando que o setor de açúcar e etanol não está assim com um dos melhores cenários. Quando vamos ver o EBIT deu uma melhorada em relação ao início de 2025 e ele vem se mantendo estável de 2022 para cá. O maior EBIT foi reportado no quarto trimestre de 2022. E quando pegamos aqui o resultado financeiro, aqui a companhia ela paga mais juros do que recebe com suas aplicações, mas a sua alavancagem está totalmente controlada. Lucro. É uma empresa que dá lucros recorrentes, isso é importante. Não são lucros assim muito altos, mas são margens pequenas, né, no setor. Para uma empresa que está aí no setor tão difícil como açúcar e etanol, os resultados da São Martinho não são de se ignorar. EBITDA. Pegamos aqui o EBITDA se mantendo relativamente estável nos últimos anos. O bom seria ver o EBITDA crescendo, mas o cenário, como vimos, não está sendo dos melhores, né? O uso de capital de giro se mantendo aqui no comparativo trimestral em patamares parecidos em relação aos últimos 3 anos, os 3 últimos primeiros trimestres em queda, isso aqui é positivo. Retorno sobre o capital investido melhorou, o ROI, né? E o ROIC, né? Aqui é o ROI. O ROI também deu uma melhorada em relação ao mesmo período do ano passado. Quando vamos pegar a reação do mercado após essa última informação sobre a São Martinho, SMTO3 chegou a cair hoje. Tirar aqui essa linha. SMTO3 chegou a cair hoje 6,7%. Vamos arredondar, 6,7%. E o que eu vou chamar a atenção aqui na zona que atingiu? Ali, no final de abril, o preço tocou nos 21,60 e ele veio caindo até essa região aqui um pouco abaixo dos 16. Quando bateu nos 15,67, entrou força compradora. Ou seja, isso aqui é uma região de interesse dos comprados. Só que na subida não chegou novamente a 21,70 e tinha atingido ali no final de março. Ele parou aqui no meio do caminho, ó, próximo dos 19. O que significa? Que aqui é uma região de preço
que interessa aos vendidos. Aqui houve abertura de posição vendida. Aqui houve abertura de posição comprada. Nessa luta, eles chegaram numa região de preço importante para os compradores, porque é aqui que entrou a reação compradora da última vez, aqui marcando para vocês. E agora, num cenário de reação compradora, poderemos ter um repique buscando essa parte superior, que é a zona dos R$19. Para baixo, se os compradores vieram aqui para defender e não conseguirem, teríamos uma defesa vendedora mais forte ali, entre os R$14 e R$13, que vem segurando o preço desde o início do ano. E você, meu amigo, o que você aguarda aí da São Martinho? Deixa abaixo no seu comentário. Se gostou, dê seu like, muito obrigado a todos, tudo de bom? Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais, meus amigos.